Democratas versus Republicanos. Trump. Biden. Casa Branca 2020. Avenida Pensilvânia, número 1600, Washington, D.C. A cada 4 anos, há mais de 2 séculos, os americanos tomam a decisão de escolher quem será o inquilino que residirá nesse endereço. A famosa e inconfundível Casa Branca, a sede do poder executivo da maior potência global, os Estados Unidos da América. E agora, em 2020, pela 59ª vez desde 1789, caberá ao povo americano ou reeleger o republicano Donald Trump para residir na Casa Branca por um segundo mandato ou eleger seu adversário democrata Joe Biden como novo morador da casa. As prévias e as convenções partidárias já foram encerradas e os candidatos devidamente oficializados. Desde 1868 que a disputa se dá entre democratas e republicanos, seguindo um ritual. Em tese, os republicanos são mais conservadores e defendem mais liberalismo econômico, e os democratas são mais progressistas e pregam maior intervencionismo e regulação estatal. Desde que assumiu, o presidente Jair Bolsonaro passou a tratar como prioridade o alinhamento com o governo Trump. Os dois presidentes possuem agendas ideológicas próximas e estilos semelhantes de fazer política, com comunicação direta e constante com os seus eleitores nas redes sociais. Mas se você tem ações na B3, ano de eleição presidencial americana costuma ser um ano de maior instabilidade e um pouco mais de tensão, com muita gente olhando para o Ibovespa para ver os reflexos. A reação da Bolsa lá, que costuma dar o tom da Bolsa aqui. E frente a frente nessa eleição estarão o atual presidente republicano Donald Trump, 74 anos, bilionário nova-iorquino, magnata do mercado imobiliário e personalidade de TV. Contra o seu adversário Joe Biden, o desafiante democrata, 77 anos, ex-vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2016 e ex-senador pelo estado de Delaware. Ambos são experientes, têm personalidades marcantes, históricos, polêmicos e discursos inflamados, que se enfrentarão em 3 debates que prometem ser quentes e que nós vamos acompanhar aqui no Casa Branca 2020. E para nós brasileiros que estamos acostumados com resultados rápidos e simples nas urnas, compreender a eleição americana é como estar em uma aula de geografia ou ter que solucionar um quebra-cabeça matemático. Então vamos agora entender como funciona o sistema eleitoral americano. A verdade é que a eleição para a Casa Branca não é direta. Os cidadãos americanos votam em delegados eleitorais que acatam e transmitem o resultado em cada estado. São 538 deles distribuídos em cada um dos 50 estados. Cada estado tem um número de votos no colégio eleitoral, correspondente ao seu tamanho no Congresso. Como os estados são representados por pelo menos 2 senadores e um deputado federal, os estados têm um valor mínimo de 3 votos. Os estados mais populosos têm mais deputados federais, logo, mais votos no colégio eleitoral. Califórnia e Texas, por exemplo, têm 55 e 38, respectivamente, enquanto Wyoming e Vermont têm apenas 3. O candidato com mais votos populares, por menor que seja a margem de vitória, leva todos os delegados alocados ao estado, com as meras exceções dos estados de Maine e de Nebraska, que alocam por distrito. Para exemplificar a dinâmica do colégio eleitoral, vale mencionar que em 2016, Trump venceu os 3 estados decisivos no cinturão de ferro do meio-oeste, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, que votaram em Obama 2 vezes por uma margem agregada apertadíssima de apenas 79 mil votos. E quem somar 50% mais 1 no colégio eleitoral, isto é, atingir 270 votos, que superaria a metade dos 538 votos em jogo, é eleito. É importante ressaltar que o voto nos Estados Unidos é facultativo, vota quem quer, e a abstenção chega a superar 40%, como nas últimas eleições em 2016. Portanto, a chave para a vitória reside na capacidade de mobilização voluntária dos seus eleitores para saírem de casa e irem às urnas para exercer o direito ao voto.
Trump, apesar das polêmicas, tem um eleitorado cativo e entusiasmado que raramente vira a casaca. A polarização da sociedade americana e a tradição de poucos eleitores alterarem o partido em que votam pesam a favor. Agora, parece improvável, mas esse sistema americano, por mais que dê mais peso a certas regiões, obriga os candidatos a buscarem votos nos 4 cantos do país. O sistema leva o próximo presidente a sujar os sapatos. O número 270 passa a ser o número mágico, porque ele representa a necessidade do candidato eleito ter apoio tanto dos estados grandes como dos estados pequenos. Tradicionalmente, a maioria maciça dos estados vota com um candidato ou com outro candidato. Nova York e Califórnia, por exemplo, costumam escolher democratas. São parte dos chamados estados azuis. Já o Texas e Mississippi, por exemplo, que estão entre os estados vermelhos, aqueles que costumam votar de forma recorrente com os republicanos. Quem decide mesmo são os chamados swing states, os estados que, dependendo da eleição, votam ora em um, ora em outro partido. Por esse motivo, Donald Trump e Joe Biden irão priorizar os chamados swing states, esses que são os estados decisivos e pendulares, que serão os campos de guerra, onde a batalha eleitoral será travada, marcados em cinza no mapa na tela. De acordo com o site Real Clear Politics, os estados considerados swing states hoje são Ohio, Flórida, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Iowa, North Carolina, New Hampshire, Minnesota, Arizona, New Mexico, Virgínia, Colorado, Maine e Nevada. Se as últimas eleições de 2016 deixaram alguma lição, foi de que os institutos de pesquisa nos Estados Unidos merecem, no mínimo, um grau extra de ceticismo e cerimônia antes de serem levados como fiéis prognósticos do real sentimento do país, considerando que muitos deles menosprezavam as chances de Trump prevalecer, mesmo na véspera do pleito passado. Bom, e agora chegou a hora do debate. 2 visões distintas sobre os mesmos assuntos que sacudiram e aqueceram o noticiário da eleição americana nessa reta final, faltando apenas 35 dias para descobrirmos quem será o próximo morador da Casa Branca pelos próximos 4 anos. E para isso, eu tenho o prazer de receber ele, representando os republicanos e o ponto de vista pró-Trump, o empresário, economista e jornalista Paulo Figueiredo Filho, que tem pós em Relações Internacionais pela London School of Economics e em U.S. Government e Negociação por Harvard, e é um economista pelo MIT. Já representando o lado dos democratas e o ponto de vista pró-Biden, temos aqui o Joel Pinheiro da Fonseca, que é economista pelo INSPER e mestre em filosofia pela USP. É colunista do jornal Folha de São Paulo e da revista Exame. Não só isso, como integrante aqui do Morning Show na Jovem Pan. Bom, senhores, antes vista como barbada, a reeleição de Trump foi posta em xeque quando subitamente veio aquela inesperada trinca catastrófica, A praga do coronavírus, uma recessão induzida pela quarentena e uma revolução cultural de esquerda chamejando nas ruas de grandes metrópoles, comandada pela ala radical do Black Lives Matter e pelos arruaceiros dos antifas, espetando assim o medo na sociedade americana. Nós já estamos desde março enfrentando a pandemia, então queria saber como é que vocês avaliam a gestão de Donald Trump à frente da maior crise sanitária da nossa geração e os impactos econômicos e, consequentemente, eleitorais que a forma com que ele lidou com a crise da Covid-19 possa ter resultado. Bom, e agora dando pontapé inicial no primeiro bloco do debate, vamos começar pelo Joel. Bom, André, é muito difícil, olhando para os números dos Estados Unidos aqui na epidemia do coronavírus, é muito difícil escapar da conclusão evidente, uma conclusão que grande parte da população americana está fazendo. A gestão do Trump foi desastrosa, foi uma calamidade pública, uma pandemia que já seria séria por si mesma, assim, teve dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de mortes a mais do que o necessário. Os Estados Unidos passou já de 200 mil mortes, e pior, veio à tona aquela gravação do Trump com o jornalista Bob Woodward, em que ele reconhecia que o coronavírus é sério, era um problema grave, é letal, e mesmo assim fingiu que não tinha gravidade nenhuma. E seria uma coisa, se ele tivesse em público, para evitar o pânico, não falado muito, mas tomado as medidas, mas não foi isso que ele fez. Ele, além de em público
menosprezar o risco que o vírus apresentava, inclusive fazendo comícios, inclusive levando as pessoas a se aglomerarem. Ele não só não tomou providências, como ele sabotou as providências de diversos estados que aí sim tentaram tomar as medidas reais para conter o avanço do vírus ou pelo menos desacelerá-lo, de modo que os sistemas de saúde não colapsassem. Então os Estados Unidos são agora o 10º país do mundo em número de mortes por milhão de habitantes, ou seja, vão muito mal. As mortes continuam subindo, a gente não sabe onde é que isso vai parar. E, com razão, grande parte da população está enxergando o Trump como um dos grandes responsáveis. É o único, evidentemente que não é o único, mas é um dos grandes responsáveis, e não é à toa que foi justamente o desastre dele na pandemia que reacendeu aí uma corrida eleitoral, que seria a princípio barbada para ele, agora está bem disputado, o Biden tem sérias chances de levar. O Trump mentiu, não fez nada, sabotou esforços, e os resultados estão aí em centenas de milhares de mortes. Bom, agora passar a palavra então para o Paulo, comentando a primeira resposta do Joel sobre a gestão de Trump à frente da crise da Covid-19. Vai que é sua, Paulo. Bom, seria bom se tudo isso fosse verdade, mas a verdade é que a gente não pode comparar o trabalho do Donald Trump com um ser inimaginável, alguém que resolveria todos os problemas. Dava para ter feito mais? Dava para ter feito melhor? Pode ser que sim, pode ser que não. A verdade é que, se você for comparar a posição do Donald Trump com, por exemplo, o Joe Biden, no dia 31 de janeiro, o Donald Trump estava mandando fechar os voos vindos da China, enquanto o Joe Biden estava chamando ele de xenófobo e dizendo que o vírus não era nada, que não ia afetar ninguém. Em março, quando o Trump fechou os voos da Europa, a Nancy Pelosi, líder do Partido Democrata na Câmara, estava dizendo que as pessoas deveriam confraternizar em Nova York no Ano Novo Chinês em Chinatown. Então, esse papinho de que os democratas teriam feito melhor é tudo balela. No final das contas, eles demoraram muito para embarcar na história do coronavírus, só embarcaram quando perceberam que podiam usar o vírus para implementar esse lockdown ditatorial que eles implementaram nos estados dele, para arruinar a economia americana, e isso sim, talvez, quem sabe, com uma economia arruinada, porque a economia americana nunca tinha ido tão bem na história, o menor desemprego da história, quem sabe com uma economia arruinada eles poderiam tomar a eleição do Donald Trump. Então, no final das contas, os democratas só querem isso, tomar o poder no matter what, a qualquer custo. Na prática, o que o Donald Trump fez? Coletiva de imprensa todo dia para prestar contas à população. Todo mundo dizia que o país ia entrar num colapso no sistema de saúde, não faltou leito para ninguém. Os Estados Unidos tinham 68 mil respiradores quando começou a pandemia e disseram que o país ia ficar sem respirador. Os Estados Unidos não só não ficaram sem respiradores, como de 68 mil de estoque no total, agora fabricam 50 mil por semana, graças ao National Production Act que o Trump invocou. E claro, você tem que pensar que os números dos Estados Unidos têm mais mortos, provavelmente, porque além de ter uma população muito grande, a diferença é muito pequena, tá? O número está em linha com os números dos grandes países mundiais. Mas os Estados Unidos são o país que mais testam no mundo. Já testaram 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos. O segundo país, que é a Índia, que é tem uma população muito maior que os Estados Unidos, tá certo, só Paulo. Testaram 68 milhões. Imagino que você, Joel, tenha algum comentário, uma parte para essa última fala do Paulo. Então, bola está com você. Pois é, Paulo, na verdade, o Biden vinha alertando para que os Estados Unidos estava despreparado para uma pandemia desde outubro do ano passado. E em janeiro de 2020, quando o coronavírus já era um problema, já estava sabendo o que estava acontecendo na China, ele já estava falando, inclusive escrevendo em jornais, sobre a importância dos Estados Unidos se preparar e tomar as medidas. Ele discordou, aí sim, da única medida que o Trump tomou naquele primeiro momento, que eram os voos. Porque ele acreditava, e com razão até, que o mais importante era realmente começar testando a população e preparando medidas de isolamento social. Deu no que deu. Os Estados Unidos estão aí como o 10º pior país do mundo, passaram a Suécia, não tão piores que a gente, né? Isso é verdade. Então a gente olha para lá e até pensa, talvez a quantidade de mortes dele não é mais alta que a nossa, em milhões de habitantes. Mas mesmo assim foi um grande desastre. E não foi por falta de aviso e nem por falta de conhecimento do Trump. Ele apostou na cloroquina depois. E quando viu que talvez não desse muito, desovou pra gente. Essa foi a atitude do Trump. Cloroquina e não fazer nada e abram tudo já. A gente viu as cenas em Nova York, como é que aconteceu. Joel. Eu imagino que o Paulo também tenha uma réplica para essa última fala do Joel sobre a gestão de Trump à frente do coronavírus. Então, vai que é sua, Paulo.
Olha, faltou ele combinar então, já que ele já sabia antes de todo mundo, em outubro, antes mesmo do vírus existir, ele já sabia que o mundo teria a maior pandemia da história. Agora o Biden tem bola de cristal, né? Tá babando na gravata, mas já tinha bola de cristal em outubro. Faltou ele combinar com o pessoal do partido dele, que estava mandando as pessoas se aglomerarem, visitarem Chinatown em março, no Ano Novo Chinês. Então, na verdade, no final das contas, o que interessa é o seguinte: os Estados Unidos fizeram os testes, fizeram respiradores, não faltou leito de hospital, e o Trump realmente ele foi contra esse lockdown irracional, que hoje, com a letalidade que a gente sabe que o vírus tem, esse lockdown foi um grande absurdo que destruiu a economia mundial. O Trump se colocou do lado certo. Tá certo, Paulo. E outro ingrediente que recentemente incendiou a corrida pela Casa Branca foi a morte da ministra decana da Suprema Corte americana, Ruth Bader Ginsburg, a famosa RBG, né, ícone do progressismo judicial. Como vocês bem sabem, uma das maiores responsabilidades atribuídas a um presidente da República lá e cá no Brasil é selecionar e nomear ministros para a Corte mais alta de justiça dos seus países, né? E o Trump confirmou no sábado passado a juíza Amy Coney Barrett, oriunda do 7º Circuito da Corte de Apelações. Ela é ex-pupila do Antonin Scalia, né, um titã da justiça conservadora originalista dos Estados Unidos, e agora promete um processo de sabatina no Senado que vai sair faísca. É uma questão quase que existencial e promete fortes emoções para ambos os partidos nessa reta final de eleição. Então, qual é que é a sua expectativa, Paulo? Bom, o presidente está cumprindo o seu papel constitucional, como diz o artigo 2, seção 2 da Constituição norte-americana. Ele nomeou a juíza para a Suprema Corte, nomeou uma mulher de muita experiência, reputação ilibada, com bastante experiência na área jurídica, então não nomeou uma pessoa qualquer. E agora segue para o Senado, vai passar pelo Comitê Judiciário do Senado, onde os republicanos têm maioria, segue para votação em plenário, os republicanos têm 53 votos na casa. Imagino que a maioria já se declarou que está disposta a analisar e votar. Como o nome é muito bom, não vejo por que seria rejeitado. Os democratas, obviamente, estão esperneando, ameaçando abrir um novo impeachment com Trump. Imagina, abrir um impeachment por alguém que está cumprindo seu papel constitucional. Estão ameaçando aumentar o número de senadores ou ameaçando fazer o terrorismo que eles estão fazendo desde maio, que é tacar fogo no país. Então, vamos ver o que eles vão trazer a partir de agora. Então, vamos agora dar uma chance para o Joel comentar a sua visão desse último desdobramento que simplesmente incinerou essa reta final rumo ao dia 3 de novembro, onde descobriremos o próximo morador da Casa Branca. Então, tá contigo, Joel. Pois é, André. Eu lembro que em 2016, quando morreu o Scalia da Suprema Corte americana, era em fevereiro. Os senadores republicanos, entre eles o McConnell, se recusaram a aprovar e sequer votar, a considerar o indicado pelo então presidente Obama. Por que não? Porque é o ano eleitoral, não se coloca juiz da Suprema Corte em ano eleitoral, vamos esperar a eleição. Agora os mesmos senadores mudaram 180 graus do seu posicionamento, provavelmente vão querer aprovar aí a Amy Coney Barrett. E sim, ela tem uma boa formação, é uma juíza séria. A indicação dela traz duas preocupações para os Estados Unidos. Ela é radicalmente conservadora. O voto dela pode ser decisivo para limitar aí o acesso de diversas mulheres ao aborto. E tem um outro ponto também. Vai ser discutido na Suprema Corte o Obamacare, o programa de saúde do presidente Obama, que levou seguro-saúde a milhões de habitantes que não tinham acesso. O Trump prometeu que ia derrubá-lo, que tinha uma alternativa. Ele até hoje não conseguiu derrubar e estamos bastante claro que ele não tem alternativa nenhuma. Ele quer apenas derrubar para tirar esse legado. E ela possivelmente seria um voto contrário ao Obamacare na Suprema Corte. Bom, e dando tons finais aqui na estreia do Casa Branca 2020, eu queria que vocês dois fizessem suas considerações finais, projetando o que os dois possíveis desfechos, seja vitória Biden ou vitória Trump, representaria para nós aqui no Brasil e para todo o mundo, o nosso planeta. Então, antes do Paulo acabar concluindo o nosso programa, eu vou pedir para o Joel comentar primeiro. Então, a bola é sua, Joel. Vamos lá. Se o Trump vencer, a gente vai ver uma continuidade da política exterior do governo Bolsonaro até agora, que é se tornar um capacho, um cachorrinho do presidente americano, entregando tudo que ele pede, recebendo uma outra migalhinha em troca e nos deixando bastante isolados no mundo.
Se o Biden vencer, por outro lado, num primeiro momento, nosso governo fica mais isolado no plano internacional, mas será muito melhor para o Brasil. Por quê? Porque uma vitória do Biden é uma vitória, um fortalecimento dos instrumentos e das organizações multilaterais do mundo, como a OMC, Organização Mundial do Comércio. É nesse meio que o Brasil cresce. É um meio da diplomacia, das relações pacíficas e dos acordos. O Trump foi uma guinada que destruiu a possibilidade de novos acordos, enfraqueceu órgãos multilaterais, deixou o mundo mais baseado na lei do mais forte e não um mundo baseado em regras, que é o mundo que realmente beneficia os interesses do Brasil. Então, para a gente, embora num primeiro momento o Biden chegar ali e bater algum atrito com o governo Bolsonaro, mas num segundo momento, conforme a gente se reposicione, não tem a menor dúvida de que um mundo guiado por regras e não pela mera lei do mais forte, do valentão, Estados Unidos versus China, será um mundo muito mais propício para os interesses nacionais brasileiros. Tá certo, Joel. E concluindo o debate de estreia aqui no Casa Branca 2020, a palavra é sua, Paulo. Olha, eu não sei exatamente o que o Joel se refere, esse passado glorioso da diplomacia brasileira. O Brasil era um anão diplomático que, se agora ele é capacho dos Estados Unidos, o que não é uma relação de amizade entre dois países que são alinhados ideologicamente, naturalmente, ele era capacho das ditaduras comunistas no mundo, né? Cuba, Venezuela e China, grande China que manda tanto no Brasil até hoje, inclusive na Câmara dos Deputados. Eu imagino que a vitória do Biden realmente jogue novamente o Brasil nessa posição de desalinhamento com os Estados Unidos, muito mais pelo lado dos Estados Unidos do que pelo lado do Brasil. Mas a vitória do Donald Trump dá continuidade a essa política vitoriosa do Brasil se aliar, assim, ao país que é o farol da democracia, o mais próspero e mais livre do mundo, que são os Estados Unidos da América, aliados tradicionais do Brasil, históricos e centenários, o primeiro país a reconhecer o Brasil. Bom, muito obrigado, senhores, pela presença e a discussão propositiva que hoje a gente iniciou no Casa Branca 2020, sobre os principais temas que vem pautando o povo americano nesses tensos e frenéticos últimos dias antes da decisão no dia 3 de novembro. E na próxima terça-feira, às 22 horas de Brasília, Trump e Biden estarão frente a frente pela primeira vez e se enfrentarão no primeiro debate, diretamente da cidade de Cleveland, no estado de Ohio. Bom, o pontapé inicial foi dado, inaugurando o Casa Branca 2020, o mais novo programa da Jovem Pan e a melhor e mais completa cobertura dessa reta final de eleição americana, para finalmente descobrirmos quem será o morador da icônica residência do presidente americano a partir de janeiro do ano que vem, pelos próximos 4 anos. E contamos com todos vocês para os próximos episódios, sempre aqui na programação da Jovem Pan e na nossa plataforma de streaming da Panflix, já disponível para você baixar grátis e acompanhar conteúdos exclusivos do nosso programa. Então, conto com vocês, estamos juntos e até a próxima. Democratas versus Republicanos. Trump. Biden. Casa Branca 2020.